Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Obrigado aos que estão nos assistindo online. Nós estamos abrindo o último ciclo de conferências da Academia Brasileira de Letras este ano, com uma palestra do acadêmico Paulo Niemeyer Filho. A coordenação desse ciclo é da acadêmica Rosisca Dácio de Oliveira. O Paulo Niemeyer vai fazer uma palestra sobre o que nos faz humanos. Ele que cuida e estuda o cérebro, e quem lê o livro dele sabe exatamente quem o Dr. Paulo Niemeyer é. Entre as diversas atividades que ele faz, ele é diretor-geral do Instituto Estadual do Cérebro, que tem o nome do pai dele, que foi um grande neurocirurgião como ele. E nessas duas palestras desse ciclo final, nós vamos ter o Paulo Niemeyer e, no dia 12, o doutor Silvano Raia, que, aos 92 anos, está em atividade plena, coordenando no Ministério da Saúde um projeto de transplante de coração de porco para os humanos. É o pioneiro em transplante no Brasil e vai nos dar uma palestra sobre... Ele não botou envelhecimento, não, mas é o tema. Botou como aproveitar o terceiro ato de nossas vidas. Ele é um exemplo disso, porque ele aproveita muito bem. Vocês vão gostar de vê-lo aqui. Eu vou passar a palavra para a Rosisca, que é a coordenadora desse ciclo, e vou ali para a plateia me deleitar com a palestra do Paulo Niemeyer. Muito obrigado. Boa tarde a todos que estão aqui conosco essa tarde. Boa tarde àqueles que nos acompanham pelo YouTube. É um prazer muito especial receber aqui o Dr. Paulo Niemeyer. Dr. Paulo Niemeyer é bem conhecido de todos, em todo o Brasil e fora do Brasil, mas eu nunca me recuso, Paulo, a dar algumas outras informações, embora isso não possa ser considerado, porque seria ridículo, que eu estaria lendo um currículo do Dr. Paulo Niemeyer. Até porque esse currículo não teria fim. Ele demoraria todo o tempo da palestra. Então, eu vou assim mesmo dizer aqui algumas coisas sobre o Dr. Paulo, porque não é todo dia que se tem essa oportunidade de ouvi-lo, e é importante que nós saibamos que ele fez muitas coisas que nós não sabemos, não é? Então, Paulo Niemeyer nasceu no Rio de Janeiro. É um carioca que graduou-se como médico pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Iniciou sua residência em neurocirurgia na Clínica Neurocirúrgica Dr. Paulo Niemeyer, na Casa de Saúde Dr. Eiras, e dedicou seu primeiro ano de residência ao estudo de neurologia e de neuroradiologia. No National Hospital of Nervous Diseases, Institute of Neurology, University of London, Queen Square, onde estagiou como Postgraduate Fellow. Sorte a deles, hein, que tiveram esse Fellow. Em 1977, foi nomeado chefe do Serviço de Neurotomografia Computadorizada
da Santa Casa da Misericórdia, no Rio de Janeiro. Em 1979, introduziu no Brasil nova técnica microcirúrgica para tratamento de nevralgia do trigêmeo. Ao final de 1979, foi nomeado diretor do Instituto de Neurocirurgia da Santa Casa da Misericórdia, no Rio de Janeiro. Em 1984, como membro fundador, foi eleito presidente da Sociedade de Neurocirurgia do Rio de Janeiro e membro do Conselho Superior da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro. Em 1987, foi aprovado como membro da Internacional da Sociedade Norte-Americana Congress of Neurological Surgery. Em 1989, foi eleito membro do Neurothematology Committee do World Federation of Neurological Societies. Atualmente, é diretor médico do Instituto Estadual do Cérebro, Paulo Niemeyer, e membro do Conselho da Fundação do Câncer. Esses são apenas alguns traços da carreira do Dr. Paulo Niemeyer. E ele nos propôs, como tema dessa conferência, e eu já não me lembro mais se foi você que propôs ou se fui eu que te propus, o que nos faz humanos. Essa é uma questão que está hoje atravessando o espírito de todos, numa época em que as máquinas progridem, não é? Fazem performances inesperadas e, no entanto, nós sabemos bem que alguma coisa que ele vai nos dizer nos faz humanos. Com a palavra, Dr. Paulo Niemeyer. Boa tarde. Como é que liga aqui, Rosisca? Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. E agradeço as palavras gentis da Rosisca, minha amiga. E nós conversamos muito sobre que assunto poderíamos falar na área de ciência. Alguma coisa que não fosse técnica, naturalmente. E hoje nada é mais o assunto do dia do que a inteligência artificial. E os mais, vamos dizer, os mais criativos, imaginam que nós vamos chegar a um momento de estarmos dominados pelos robôs e estarmos dominados pela máquina. E isso não é impossível. E pode ser até que um dia a gente se depare com uma pergunta, né? Você é humano ou um robô? Precisamos estar preparados para essa pergunta difícil de responder, porque não bastará dizer somos humanos, será preciso provar. E como era boa aquela certeza de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus e de sermos diferenciados na natureza por possuirmos uma alma eterna e exclusiva. Pronto, a pergunta já estaria respondida e bem explicada. Infelizmente, as coisas não são mais assim. Copérnico trouxe nossa primeira grande frustração ao mostrar com sua teoria heliocêntrica que não éramos o centro da Terra. As cabeças rolaram, mas a Terra continuou girando em torno do Sol, como ele afirmou. Mais tarde, já no século XIX, foi a vez de Darwin mostrar com sua teoria evolucionista que também não éramos o centro da natureza e que não fomos criados no sexto dia. Pelo contrário, sugeriu que nós, Homo sapiens, somos o produto de milhões de anos de evolução dos primatas antropóides. Ainda hoje, muitos conservadores resistem a aceitar essa origem tão vulgar e sem glamour. Aristóteles, no século IV a.C., havia definido e distinguido o homem como um animal racional, senhor de suas decisões. Mas no século XX, entretanto, a humanidade, com sua autoestima já abalada, sofre mais uma perda em suas crenças, quando Freud, ao identificar o inconsciente, retira o homem de sua autodeterminação. Então restou o nosso cérebro para nos orgulhar, tido como obra-prima da natureza, computador inigualável,
órgão indecifrável, subutilizado em sua capacidade, e estas afirmações também passaram a ser questionadas. Iniciamos o século XXI sob a ameaça da inteligência artificial, milhões de vezes mais rápida em seus cálculos, em suas pesquisas, com capacidade infinitamente maior de armazenamento de informações e agora também caminhando para a possibilidade de ser criativa. Afinal, o que nos sobrou? O que nos diferencia? O que nos faz humanos? Do ponto de vista biológico, a evolução filogenética mostra que o desenvolvimento dos lobos frontais do cérebro, acompanhado de uma nova e extensa camada de neurônios, denominada neocórtex, foi determinante para o surgimento do Homo sapiens, fazendo com que ele tenha o maior cérebro entre os primatas. Possuímos 100 bilhões de neurônios, cada um com 1000 conexões em média, perfazendo cerca de 100 trilhões de sinapses. Ainda que não haja um consenso, muitos acreditam que este crescimento resultou no pensamento abstrato, chamado de revolução cognitiva, que permitiu ao homem desenvolver a capacidade de dar significado e valor aos símbolos e objetos, abrindo caminho para o surgimento das palavras e da comunicação oral. Os lobos frontais moldaram também a estética humana, fazendo com que o cérebro avançasse para frente e formasse uma bossa frontal em nossa testa, curva e saliente, ao contrário dos antropóides, dos macacos, que têm uma testa chata. Os lobos frontais do homem são 3 vezes maiores que os dos grandes primatas e devem esse aumento ao surgimento de novos circuitos, de novas conexões, formando áreas que são consideradas associativas e que permitem uma maior integração entre as várias funções cerebrais. Então, decorre daí o desenvolvimento do psiquismo, da personalidade, do comportamento social e da linguagem, proporcionando o encontro da razão com a emoção e a consequente tomada de decisões. No século XX, o filósofo alemão Ernest Cassirer sugere que o homem é, sobretudo, um ser simbólico, que, em vez de lidar apenas com suas próprias necessidades imediatas, está constantemente conversando consigo mesmo. Essa vida interior se deve aos lobos frontais e sua capacidade de controlar nossos impulsos biológicos, nossa agressividade e desejos primitivos, permitindo um convívio social harmonioso. Surge o inconsciente, as emoções imaginárias, os sonhos, esperanças, ilusões e fantasias. O pensamento simbólico, que é exclusivo do homem, é capaz de transformar os fatos em signos morais, éticos, paixões, fé e mitos. Eis a origem das religiões e das representações de suas divindades, totens, objetos sagrados, é a origem das artes, do alfabeto, da linguagem, do numeral, da matemática, das leis, do direito, da ciência. São conceitos que não existem na natureza, apenas no nosso imaginário. Com o simbólico surge o inconsciente de Freud, os sonhos, os atos falhos e o pensamento assim definido por Lacan. O homem não pensa com sua alma, ele pensa com uma estrutura, a da linguagem. Voltando à pergunta inicial, eu poderia responder que sou humano e dar todas essas explicações. Entretanto, os robôs também podem simular essas emoções e qualificações. Seria difícil contestá-los. São bem programados e dão a ilusão de respostas inteligentes. Como os prisioneiros da caverna de Platão, se aproximam dos conceitos do mundo real a partir do enganoso jogo de sombras da linguagem. Podem até mesmo viver relações conjugais com humanos, trocando palavras de incentivo e declarações de amor. A expressão tecnossexualidade traduz o aumento da integração da tecnologia à nossa intimidade, envolvendo experiências eróticas, a realidade virtual e outras técnicas para abrandar a solidão e aumentar os prazeres. Meu argumento, portanto, ainda não é convincente. Até os anos 90, acreditava-se que os homens nascessem com um número fixo de neurônios e que eles iriam se perdendo progressivamente com o processo de envelhecimento. Hoje sabemos que 70% do cérebro se desenvolverá após o nascimento e que será moldado e estimulado pelo meio social, familiar, escolar, formando o nosso eu sináptico, dependendo das sinapses que vamos desenvolver. Outros circuitos e conexões se desenvolverão durante toda a vida para atender à demanda de nossas habilidades, como a aprendizagem de uma profissão,
uma língua ou um esporte. É a chamada plasticidade neuronal, que faz do cérebro um órgão dinâmico, instrumento fundamental para a nossa adaptação ao meio e amadurecimento como indivíduo. É o homem em permanente transformação. Harold Bloom, professor e brilhante clínico literário americano, que durante mais de 30 anos lecionou Shakespeare, atribui a este a invenção do humano. Segundo Bloom, antes de Shakespeare, os personagens literários eram relativamente imutáveis. Homens e mulheres eram representados envelhecendo e morrendo, mas não se desenvolviam a partir de alterações interiores, e sim em decorrência do seu relacionamento com os deuses. Em Shakespeare, os personagens não se revelam, mas se desenvolvem, e o fazem porque têm a capacidade de se autorrecriarem. Às vezes isso ocorre porque involuntariamente escutam a própria voz, falando consigo mesmo ou com terceiros. Para tais personagens, escutar a si próprio constitui o nobre caminho da individuação. O personagem Hamlet, príncipe da Dinamarca, adquiriu tamanha personalidade que Bloom considera a invenção do humano, tendo se tornado a figura mais citada do Ocidente depois de Jesus. E para muitos, foi o mentor de Freud ao expor seus conflitos. Para Samuel Johnson, expoente da crítica literária ocidental, Shakespeare imita a essência da natureza humana e considera que a realidade se altera, pois a realidade é mudança. Shakespeare cria diversas maneiras de representar as mudanças no ser humano, não apenas por falhas de caráter, mas também pela vontade própria, pela vulnerabilidade temporal da vontade. Será possível aos robôs, com sua inteligência artificial, reproduzir todo esse mecanismo que foi desenvolvido ao longo de milhões de anos? Terão uma mente reflexiva? Serão capazes de perceber nossas transformações emocionais que pesam em nossas decisões? Ou ter a percepção da realidade das coisas mais simples, como o azul do céu, o aroma do café, a tristeza de um amigo? A ideia de brincar de Deus e criar a vida sempre fez parte das fantasias científicas. Em 1818, a britânica Mary Shelley escreve seu romance Frankenstein, ou Prometeu Moderno, considerada a primeira obra de ficção científica da história. O jovem Victor Frankenstein, estudante de ciências naturais, monta seu laboratório em Genebra e cria uma criatura de 2,5 metros de altura, a partir de cadáveres, com uma aparência monstruosa, e lhe dá vida. O monstro, abandonado pelo Criador, começa a assimilar os sentimentos humanos e a compreender sua triste condição. Rejeitado por todos, devido a seu aspecto, volta-se contra Victor e termina por matá-lo. O romance compara Frankenstein a Prometeu, titã da mitologia grega, que criou os humanos à imagem dos deuses, e que, ao passar o segredo do fogo à humanidade, contrariando Zeus, foi terrivelmente punido, tendo seu fígado comido diariamente por uma águia pela eternidade. Ambos ultrapassaram seus limites ao imitarem ou desafiarem os poderes divinos com consequências catastróficas. Essa inteligência que agora queremos criar e que se tornou o desafio e o mito do século atual, traz consigo os mesmos receios que ocorreram em outras tecnologias transformadoras, a preocupação de que venha a ser mal utilizada. Em 1993, Vernor Vinge, professor do Departamento de Física de Ciências Matemáticas da Universidade de San Diego, utilizou o termo singularidade tecnológica para definir o momento em que o homem será superado pela máquina, e afirmou: dentro de 30 anos teremos os meios tecnológicos para criar uma superinteligência. Imediatamente depois, a era humana terá terminado. Passaram-se os 30 anos e os desafios continuam os mesmos. O termo singularidade já foi utilizado na física e na matemática para definir um fato que desconstrói a realidade como a percebemos. Seria um exemplo dividir um número pelo outro e o resultado ser maior que o número que foi dividido. Isso é uma singularidade. Eu, entretanto, acredito que o homem saberá tirar proveito dessa tecnologia sem jamais se deixar dominar. Seria o fim da era antropocênica, em que o homem marcou sua presença na Terra, e o início do pós-humanismo. Não devemos temer o progresso. Estamos vivendo a síndrome de Cronos, deus do tempo na mitologia grega,
que devorava seus próprios filhos, pelo receio que pudesse um dia tomar seu lugar. Em 1953, os pesquisadores James Watson e Francis Crick descreveram a estrutura do DNA, a famosa dupla hélice, dando origem a uma corrida pelo mapeamento do genoma humano que prometia uma revolução na ciência e a revelação do segredo da vida. Nos anos 70, realizou-se a primeira fertilização in vitro, e nos anos 90 nasceu Dolly, a carneirinha clonada. Todo esse caminho indicava que a manipulação do genoma serviria para prevenir e curar doenças, mas que também poderia ser usada para criar indivíduos mais inteligentes e competitivos, homens mais altos e mulheres mais bonitas. Haveria o risco da volta da ideia da eugenia. Nessa época, em 1977, o diretor neozelandês Andrew Niccol retrata em seu filme Gattaca uma sociedade do futuro, obcecada pela perfeição genética, em que existem dois tipos de seres humanos, a classe dominante, geneticamente aprimorada, e a subclasse, que vive com os dotes genéticos imperfeitos dos seres humanos atuais. Como esperado, os empregos mais lucrativos são reservados à elite genética, enquanto os demais, considerados inválidos, sofrem todo tipo de discriminação. O nome Gattaca, não por acaso, é baseado nas letras G, A, T e C, que correspondem a guanina, adenina, timina, citosina, os 4 nucleotídeos que formam o DNA. Segundo o geneticista James Watson, a vida, tal como conhecemos, nada mais é que uma vasta gama de reações químicas coordenadas. O segredo dessa coordenação é um complexo e arrebatador conjunto de instruções inscritas quimicamente no nosso DNA. A genética passou a dominar os debates éticos e sociais, que iam dos exageros do chamado determinismo genético, que preconizava que todas as qualidades e defeitos de um indivíduo eram pré-determinadas por seus genes, até aspectos filosóficos, como, por exemplo, se o indivíduo clonado seria tão humano quanto sua matriz, ou se teria os mesmos direitos que os nascidos naturalmente. Hoje a genética é, sem dúvida, o carro-chefe da medicina moderna, e todas essas questões negativas que poderiam alterar nosso conceito de ser humano foram desmistificadas e reguladas. Ao mesmo tempo, a nova biologia trouxe informações positivas, como a declaração do geneticista Craig Venter, primeiro a descrever a sequência do genoma humano em 2003, de que raça é um conceito social e não um conceito científico. O genoma humano é composto de cerca de 25 mil genes, e a diferença entre brancos e negros é de apenas 0,005, o que não autoriza falar em raças. Francis Collins, geneticista que dirigiu o projeto Genoma Humano, foi além e disse que nós, humanos, representamos um admirável contínuo de maravilhosa diversidade, e todos descendemos, ao longo de milhares de gerações, de um grupo comum de ancestrais negros africanos. Na realidade, somos todos uma família. É mais adequado, portanto, nos definirmos como grupos étnicos, identificados pelas mesmas origens e características culturais, religiosas e históricas. Segundo meu querido amigo Silvano Raia, pioneiro nos transplantes de fígado e que nos fará uma palestra na próxima terça-feira, a ciência tem compromisso apenas com a verdade, devendo mostrar o que é ou não é verdadeiro. A ética caberá avaliar se a descoberta é para o bem ou não. No início do século XX, o jurista e economista alemão Max Weber, refletindo sobre a ética, dividiu-a em 2 grupos, a ética da convicção e a ética da responsabilidade, fazendo distinção entre idealismo e pragmatismo. A primeira, que é a ética da convicção, se refere ao idealismo, às ações morais individuais, pessoais, imutáveis, independente dos resultados a serem alcançados. A segunda, a ética da responsabilidade, que se refere ao pragmatismo, à moral de grupo, das decisões tomadas pelos governantes para o bem-estar geral, ainda que pareçam erradas aos olhos da moral individual. Esta é pragmática e mutável. É a ética que se adapta aos benefícios do progresso. Por exemplo, nos ajudou a aceitar mudanças no conceito histórico de morte cardíaca.
que envolvia crenças religiosas, filosóficas e culturais. A aceitação da morte cerebral abriu as portas para os transplantes de coração. A sociedade ganhou e a medicina avançou. Os estudos com célula-tronco embrionárias também provocaram acirradas discussões éticas, no outro extremo, ou seja, quando se daria o início da vida. Este debate, entretanto, foi interrompido quando a ciência encontrou um caminho alternativo. Sempre que há uma perspectiva concreta de benefício para a sociedade, a ética da responsabilidade a endossa. Mas, afinal, como responder se sou humano, se já começa a ter dúvidas do que seja isso? Somos os mesmos de sempre ou também estamos em constantes transformações? Os cérebros das próximas gerações, desenvolvidos sob a influência de novas tecnologias, serão semelhantes aos nossos? Ouvimos falar em antropoceno, em pós-humanismo e agora também em transhumanismo, movimento que preconiza a anexação de dispositivos eletrônicos ou mecânicos em nossos corpos para aumentar nossa performance. Este é um caminho sem volta. Já existem implantes cerebrais para a correção de deficiências auditivas, doenças como Parkinson, epilepsia e até distúrbios alimentares, como anorexia e obesidade mórbida, e já experimentalmente para a doença de Alzheimer. Em breve, deverão ser produzidos chips biológicos que resolverão os problemas de memória, aportarão conhecimento e multiplicarão nossa capacidade cerebral. Pesquisas avançadas são financiadas por grupos econômicos para o desenvolvimento de dispositivos que fazem a interface entre a mente e o computador. Seremos capazes de acionar à distância equipamentos eletrônicos e ter acesso instantâneo à internet e à informação. Seremos capazes de realizar a fantasiosa transmissão de pensamentos. Tudo isso, que pode parecer para o mal, num futuro poderá ser considerado para o bem, dependerá do julgamento ético da época. Voltando à pergunta inicial, finalmente, eu responderia sim, sou humano, pois tenho consciência e ela será sempre um privilégio da inteligência natural, generalista, que vem carregada de passado, de identidade, de sentimentos, de cultura e sabedoria. Isso posto, acho que a inteligência natural, generalista, trabalhará daqui para frente, em conjunto com a inteligência artificial, ultra especializada, para o bem da civilização, uma dependendo da outra para o melhor resultado. Ambas transformarão ainda mais nossas relações pessoais e profissionais, possibilitando comunicações e pesquisas instantâneas e uma nova noção de tempo, o imediatismo. A ciência médica produz diariamente mais de 1000 artigos, o que faz com que muitas novidades demorem a ser analisadas e implementadas. Assim também na pesquisa genética, que é lenta pelas dificuldades naturais, mas que apressa no seu andamento pelas curas que promete. Estas e outras dificuldades serão coisas do passado. Em breve, será difícil entender como era possível viver sem a inteligência artificial. Como disse o ilustre, imortal e acadêmico Brás Cubas, em suas memórias póstumas, não importa ao tempo o minuto que passa, mas o minuto que vem. É o futuro que não para de chegar. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigada, Dr. Paulo Niemeyer, por essa palestra que, pela sua amplitude e pela sua profundidade, desafia, interroga vários campos do conhecimento. O senhor falou de ética e genética, né? O senhor falou de inteligência artificial. Algumas coisas que me chamaram uma particular atenção, aquilo que concerne essa diferença pequena entre nós e a máquina que o senhor chamou a vida interior. Ou seja, conversar consigo mesmo. Essa conversa consigo mesmo, eu sublinho naquilo que o senhor abordou aqui,
como um fator extremamente importante e que sobrevive, pelo menos ainda hoje, como um fator de diferenciação e de riqueza, né? O senhor interrogou também a literatura, né? Chamando a nossa atenção para aquilo que se diz ser a invenção do humano por Shakespeare, em particular com o exemplo do Hamlet, né? Essa capacidade, justamente, de evoluir com as suas próprias questões, não questões dos outros, mas as suas próprias questões, faz, disse o senhor, com que o cérebro se complexifique, né? E se desenvolva. Ora, tudo isso é tão fascinante. E o senhor refez esse caminho para nos trazer até essa ideia, que é a ideia de que o futuro é um futuro que depende de nós, na verdade. Depende de nós, depende daquilo que nós faremos de nós, não é? E é interessante porque o seu pensamento coincide com o de alguns outros cientistas de outras áreas, não é? Mas que, ao abordar a questão da inteligência artificial, diziam isso é uma obra nossa e, como uma obra nossa, evidentemente terá o destino que nós demos a ela, né? Ou seja, o que está colocado em toda a questão científica, me parece ser, assim parece ser o meu entendimento, é fundamentalmente a questão ética. A ética de uma época, disse o senhor, o julgamento ético da época. Portanto, bravo a ciência, sempre bravo a ciência, que se desenvolve, que cresce, que responde às perguntas, que cria novas perguntas, que vai até as das respostas, né? E fica a pergunta, bravo para nós? Não sabemos. Depende do julgamento ético da época. Isto vai depender do julgamento ético da época. O que abre um campo absolutamente fascinante de debates, opções, que o senhor Caio indicou o caminho. Eu estou forçando lhe chamar de senhor. Paulo, que o campo que você indicou, né, é fundamentalmente o campo dos debates sobre nós mesmos, né? Sobre nós mesmos, os nossos critérios morais, os nossos critérios científicos, enfim, o que você nos deixou, pelo menos assim, eu te ouvi, foi um grande sentimento de responsabilidade, de imensa responsabilidade ética, né? Para que o feitiço não se volte contra o feiticeiro, né? Para que nós não sejamos os autores da nossa própria destruição, né? Então, Paulo, eu te agradeço infinitamente pela quantidade de boas questões que você colocou aqui para nós, porque elas não têm uma resposta imediata, né, hoje, do que acontecerá, mas elas dão uma pista muito firme sobre como olhar para todas essas questões, com que olhar persegui-las, né? Como abordá-las, quem abordá-las, não só os cientistas, todos aqueles que estão preocupados com o destino da civilização, que estão preocupados com o destino da própria ciência, né? Então, eu creio que a sua contribuição é fundamental para justamente esse desafio ético que nós temos diante de nós, em permanência, cada vez que a ciência faz um passo, cada vez que a ciência conquista uma zona de sombra, e que nós não devemos necessariamente temer, mas, muito pelo contrário, aplaudir, aumentando
um coeficiente de responsabilidade. Muito obrigada, Paulo, pela sua palestra, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Foi um momento muito privilegiado do nosso ciclo de palestras aqui. Fico muito grata a você. Eu que agradeço. E eu quero, continuando esse caminho das questões à ciência, não é? Que são uma preocupação nossa, constante, aqui na academia. A academia abrigou e abriga vários cientistas e tem um vínculo fortíssimo com o mundo científico. Dando seguimento a isso, nós teremos aqui, no dia 12, a palestra do Dr. Silvano Raia. Daqui já se falou dele, e o próprio Paulo citou na sua palestra a importância que ele tem no mundo científico, a importância que ele tem no mundo dos transplantes, que é uma das fronteiras mais promissoras da medicina. Dr. Silvano Raia vai responder uma pergunta que interessa muito, mas muito, pelo menos a minha geração, mas eu acho que a quase todo mundo. Como aproveitar o terceiro ato de nossas vidas, né? Muitos aqui de nós estão entrando no terceiro ato, esperando que a peça tenha 4, 5 atos. Mas, enfim, que seja uma peça de Shakespeare, né? Mas estamos entrando no terceiro ato. Então, o Dr. Silvano se propõe a nos dizer como aproveitar o terceiro ato de nossas vidas. Ele tem 92 anos. Hein? Você dizer que ele tem 92 anos. Ele me lembra, com toda razão, que Dr. Silvano tem 92 anos, continua pesquisando, sendo um pesquisador importante, fazendo palestras, e virá de São Paulo, fará uma viagem, virá de São Paulo para contribuir aqui no nosso ciclo. Então, eu peço a todos que estão aqui hoje, todos aqueles que estão nos assistindo, que assistam ao Dr. Silvano, porque nós teremos tudo a ganhar com essa palestra e com a generosidade desse homem, que aos 92 anos vai nos falar, certamente, não só da ciência, mas de uma experiência existencial que é a dele. Alguém que aos 92 anos, no terceiro ato da vida, ainda vive, ainda está disposto a fazer uma palestra e a atravessar o ar para vir aqui voando para nos falar daquilo que nós podemos esperar ainda do nosso futuro. Muito obrigada a todos pela presença e eu espero vocês na próxima terça-feira.